A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos, amém? Eu tô com uma coisinha na língua aqui, uma afta que tá incomodando um pouco para falar e para cantar, mas acredito que os irmãos consigam me escutar tranquilamente, né? Então, ano novo, né? Clima de recomeço, clima de, para nós cristãos, de esperança. E realmente, nós temos que ter esperança, né, dentro de nós. A esperança que a gente conhece, ela encarnada, que é Jesus Cristo. Jesus é a paz, Ele é a esperança, é o amor. E nós temos que ter isso dentro de nós. A esperança que nós devemos ter, acredito eu, uma opinião minha, não é a esperança de que o mundo vá melhorar nesse ano. Porque se nós tivermos essa esperança, talvez nós possamos ficar um pouco desapontados, né, no fim, quando chegarmos no fim do ano. Talvez, é um pensamento. Nós temos que ter esperança, primeiramente, em Deus, né? E segundo, que é uma opinião pessoal minha, você pode não concordar, mas eu acho importante a gente refletir e pensar sobre isso, é a esperança em nós mesmos. Termos esperança de que a nossa vida vai mudar. E a gente ter a esperança de que a vida vai mudar é a gente também fazer alguma coisa, a gente agir e a gente mudar a nossa vida por conta própria e, claro, com a permissão de Deus. Possamos mudar então no sentido da mudança do que fazemos, do que somos, do que pensamos, como agimos em situações. Que possamos então ser melhores. A esperança para sermos melhores. Amém? Então o texto que nós vamos refletir hoje, que tem um pouco a ver com esperança, né? Está lá em João 3, 7 e 8. João 3, versículos 7 e 8, que diz assim: Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Então é necessário que nós viemos nascer de novo. Para a gente nascer de novo, é a gente transformar a nossa vida. Tudo uma questão de transformação de vida. Então, a partir do momento que nós transformamos nossa vida, aceitamos, né, Jesus, cremos no Espírito Santo, em Jesus, nós estamos com a nossa vida transformada. Nós também podemos dizer que nascemos de novo. Outros dizem também que o batismo também é o nascer de novo, mas aqui eu estou tentando dar um outro sentido, né, para o nascer de novo, que é quando nós transformamos a nossa vida de fato. Então, assim como o vento, né? O vento vai e vem, a gente não sabe para onde ele vem, para onde ele vai, a gente nem consegue ver ele. Assim é quem nasceu de novo. Que nesse ano, então, a gente possa dar novos rumos à nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Que para onde quer que Ele nos envie, para o que quer que Ele nos chame, que nós estejamos preparados. E para a gente estar preparado não é apenas esperar esse momento chegar, irmãos. Beleza? Vamos então orar, né? Todos os dias, durante o ano, pedindo a Deus a direção e pedindo a Deus para estar preparados para o que vier, porque nós não sabemos o que vai vir. Deus pode decidir alguma coisa, definir alguma coisa para nossas vidas. Será que nós vamos estar prontos? Então nós temos que estar preparados para ser como o vento, para estar preparados para o que Deus quer para nós. Amém? Então, essa é a minha reflexão sobre esse pequeno fragmento do texto e que Deus possa abençoar nossas vidas. Então vamos agora para o louvor, vamos para o nosso momento aí de adoração a Deus. Amém? Este então, meus irmãos, é o nosso momento de louvor, de nós podermos cantar a Deus, né? Expressar a nossa adoração através das músicas.
que agora, nesse ano que vai se iniciar, a gente possa começar com esperança. Com esperança e mudança entre nós mesmos, nas nossas vidas. E que nós possamos ser, não sei, acho que diferentes, vamos usar essa palavra assim, diferentes, para que possamos pensar diferente também, um pouco diferente do que pensamos no ano passado, e renovar a nossa mente, toda a nossa estrutura, para podermos, se Deus quiser e permitir, fazermos mais do que nós já fizemos no ano passado. Amém? Então que Deus te abençoe, Deus abençoe nosso pastor, nossa igreja, e vamos louvar a Deus cantando, né? Começando e cantando, declarando que somente Ele é digno de toda a glória. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus, a Jesus. Amém. Como Ele é digno de ser, digno de toda a glória, digno de ser adorado, nós então o adoramos, né? Nós levantamos nossas mãos e fazemos outras coisas em forma de adoração a Deus. Que a gente possa fazer isso agora também. A gente possa adorar agora através da música, mas também levantar nossas mãos, bater palmas e adorar o Senhor com alegria. Amém? Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Se
agora com todo o seu coração. Adoramos. Adoramos o Cordeiro. Adoramos o Rei dos Reis. Adoramos o Cordeiro. Adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Amém. E que nesse ano nós possamos acreditar ainda mais em Jesus Cristo. Não no sentido de que Ele existiu, mas no sentido de que Ele está operando nesse mundo e que Ele opera em nossas vidas. E que assim como Ele operou em nossas vidas, Ele possa operar na vida de outras pessoas através de nós. Amém? Então, e possamos acreditar também que Jesus Cristo é o único Salvador desse mundo. Nós já acreditamos nisso, né? Mas que essa palavra possa chegar em outras pessoas também. Amém? Porque nesses dias que vivemos, né, que são dias difíceis, está cada vez mais difícil também acreditar no que quer que seja, por causa do medo e de outras coisas. Então que nós nunca possamos perder a nossa esperança encarnada, que é Jesus Cristo. Amém? Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. E o perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. E que a igreja viva este amor. Creio em Ti, e as cadeias
acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Amém. A voz falhou, mas é isso aí. Que Deus nos abençoe e que nós possamos agora prestar atenção na mensagem que o pastor vai trazer para nós. Então, irmãos, antes de da gente chamar o pastor de fato, vamos rapidinho aqui fazer uma oração. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Nós queremos pedir e falar aqui com o Senhor neste momento e agradecer pelo ano que passou, que não foi fácil, e que chegamos em mais um ano, que também talvez possa não ser tão fácil, possa não ser tão difícil também, só o Senhor sabe, Deus, nós não sabemos de nada. Mas nós pedimos ao Senhor que... nós agradecemos ao Senhor por ter chegado até aqui. Muito obrigado, Deus, por cada irmão que chegou até aqui. E lamentamos por aqueles que não puderam chegar. E pedimos pela vida das famílias dessas pessoas. Nós cremos que o Senhor sabe de tudo e tudo está no controle das suas mãos, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da história. Nada foge do seu controle. Queremos te pedir um recomeço, te pedir perdão também, Deus, pelos nossos erros, nossas falhas. Estamos aqui humildemente te pedindo isso. Te peço misericórdia também, Deus, para com nossas vidas. Confesso que a cada tempo que passa, tudo se esfria, tudo fica mais difícil. Mas, como já dizemos, nós sabemos que o Senhor está aqui e isso é o nosso consolo, isso já serve para nós. Obrigado, Deus, por tudo e que a esperança venha a ser renovada também dentro de nós. E que nós nunca venhamos a sair dos teus caminhos, Deus. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, pedimos também pelo pastor agora que virá trazer a mensagem. Que o Senhor possa abençoar essa mensagem em nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, o pastor está com a palavra. Eu quero convidá-lo nessa noite a meditar comigo na palavra de Deus. Nesse novo ano que se inicia, e é bem verdade que quando nós iniciamos uma nova caminhada, um novo ano, uma nova etapa de vida, a gente sempre coloca em nossos corações, isso seria o comum, porque somos seres humanos simbólicos e sempre experimentamos passagens diferentes nas diversas fases da nossa vida, e em um ano novo não seria diferente. Então, quando passamos de um ano para o outro, é muito comum que nós pensemos em perspectivas diferentes, em aspectos nos quais a gente vá caminhando pela vida, dando significado pleno, perfeito para a nossa caminhada. Significado que traga um sentido para a nossa caminhada. E quando assim o fazemos, a gente vai muitas vezes planejando, a gente vai pensando e repensando, refletindo acerca de atitudes, gestos, palavras, pensamentos com os quais nós tenhamos experimentado no ano que passa, e tentando colocar nas trilhas da vida do novo ano uma experiência diferente. E não é diferente também, quando pensamos assim,
no âmbito espiritual. A vida proposta por Jesus Cristo, essa caminhada que o Evangelho de Jesus Cristo propõe a todos que entram em contato com essa novidade, é sempre uma caminhada que nos convida a ir mais além, a dar um plus na nossa experiência de vida. E Jesus está aqui nesse texto que vamos ler em uma possibilidade de apresentar aos seus ouvintes como que se dá os processos de novidade de vida, e ele então vai, a partir de uma pergunta, trazer aqui alguns elementos para que os seus ouvintes possam compreender essa novidade que ele vem trazendo. Eu quero convidar você então a ler comigo Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, verso 14 ao verso 17. Mateus 9, do verso 14 ao verso 17. Leia comigo assim. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Jesus vai, nas suas andanças e na sua missão, produzindo algumas libertações, como por exemplo no capítulo 3, ele liberta alguns endemoniados, pessoas que estavam possuídos de espíritos maus. Ele também vai curando um paralítico na cidade de Cafarnaum, e depois ele começa a chamar os seus discípulos, a convidar, a chamar para uma missão os seus primeiros discípulos que iriam mais adiante segui-lo. Ele faz isso convidando Mateus, e Mateus prontamente se levanta de onde estava, da coletoria, e vai até ele seguindo. E mais adiante ele vai comer com pessoas que eram tidas como pecadoras, aquelas que muitas vezes eram vistas pela sociedade como não possuidoras da bênção de Deus. E é assim que muitas pessoas também veem determinadas pessoas na sociedade, outras pessoas na sociedade, passam a vê-las muitas vezes como desprovidas de Deus. E Jesus, ele vai comendo com pecadores. De repente, a partir de algumas observações que são feitas, porque Jesus, na medida em que ele vai realizando a sua missão, você tem aqueles que com o coração contrito se aproximam dele para serem transformadas, porque a mensagem de Jesus nunca foi uma mensagem de conveniência, uma mensagem que faz com que as pessoas fiquem num jogo de compadres umas com as outras, por assim dizer. Sendo mais explícito, as pessoas, quando vão seguir Jesus, elas vão na raiz do problema. Elas não fazem uma média ponderada social, elas vão
seguindo Jesus, confiando que existe graça na sua fala, que existe transformação, cura na sua fala, e elas aproximam dele não porque ele está apresentando regras, mas porque ele está apresentando princípios de vida para que elas possam seguir. E aí, outras pessoas vão aproximando de Jesus, não com essa intenção, mas com a intenção de arguí-lo sobre aquilo que ele vem propagando, anunciando, proclamando com as suas palavras. E outras vão observando também que esses que seguem Jesus, se eles estão cumprindo rigorosamente alguns costumes que eram costumes de então. É válido a gente lembrar aqui que Jesus não está jogando a termo, colocando a termo aquilo que é princípio verdadeiro e eterno, porque existia na tradição dos judeus, na tradição dos contemporâneos de Jesus, alguns ritos que eram feitos, e esses ritos tinham significado de fazer com que as pessoas viessem a desenvolver a sua espiritualidade, como por exemplo o jejum. Alguns jejuavam e existiam várias formas de jejum. Porém, no tempo de Jesus foram criadas, e antes ainda, foram criadas muitas maneiras de você fazer o jejum, que eram muito mais formas de aprisionamento religioso. Era como que se você muitas vezes fizesse esse tipo de ação, você ficaria um pouco mais agradável a Deus, você recebia assim um pouco de aplauso das pessoas que observavam você, com seu rosto de tristeza. As pessoas também propagavam isso, eu estou jejuando diante de Deus, para demonstrar assim, uma espiritualidade muitas vezes de aparência. E Jesus, então, ele não coaduna com uma espiritualidade de aparência, porque o que ele vem trazer é algo na profundidade. Ele vem trazer algo que vai mobilizar desde dentro dos seres humanos, e isso vai desdobrando por onde as pessoas que com ele tiveram contato, essas pessoas vão passando. Então essa pergunta de alguns que aproximaram de Jesus, na verdade eram discípulos de João. Eles chegam até Jesus, eles eram pessoas que estavam muito observadores, E aliás, hoje tem muito cristão assim, que fazem algo para Deus, mas fica observando se outras pessoas fazem ou não. Ou fazem algo para Deus com a intenção de agradar a Deus e muitas vezes ficam julgando outras pessoas porque não fazem iguais a elas. E esses discípulos de João aqui chegaram até Jesus falando isso. Os teus discípulos, eles chegaram para Jesus, os teus discípulos e também alguns fariseus, eles não estão fazendo os rituais da forma correta, eles não estão jejuando, eles não estão deixando de alimentar conforme a gente tem o costume de fazer. E aí Jesus vai dar para eles aqui algumas respostas que vão iluminar essa compreensão deles. Na verdade, essa pergunta dos discípulos é uma pergunta muito curiosa, porque a gente, quando experimenta a fé em Deus e quando a gente começa a seguir a Jesus Cristo, muitas vezes a gente pensa que seguir Jesus é abraçar costumes, é abraçar um certo estilo cultural, A gente aprendeu que seguir Jesus é cortar o cabelo do jeito certo, é vestir a roupa do jeito certo. Seguir Jesus é ter uma reta doutrina, A gente aprendeu um tantão de coisas assim, que são criações humanas que não têm afinidade quando a gente coloca elas diante dos ensinamentos de Jesus. Elas podem ter uma serventia cultural, uma serventia para muitas pessoas, Mas quando se coloca num páreo com o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus ele chama você para uma consciência viva. Uma consciência que vai fazendo você ter possibilidade de escolher e escolher com sabedoria, com a iluminação do Espírito. Jesus nunca falou assim, façam jejum. Vocês são obrigados a fazer jejum. Vocês são obrigados a fazer. Jesus nunca disse isso. Jesus sempre convida e apela aos seus ouvintes a uma consciência de que a vontade de Deus é sempre boa. Jesus, então, ele é alguém que convence, ou pelo menos tenta convencer as pessoas de que existe
da parte de Deus algo bom para que elas possam experimentar. A decisão fica sempre por conta das pessoas. Mas esses que chegaram até Jesus perguntando, eles tinham nos seus corações uma certa cultura, que todas as pessoas deveriam cumprir aquilo que eles cumpriam para que elas pudessem ser aceitas diante de Deus. Agora, veja que coisa interessante. Jesus está, como aquele que foi enviado de Deus, trazendo uma espécie de um banquete para a história humana. A vida de Jesus, os ensinamentos e tudo aquilo que ele vai demonstrando por onde ele passa, são formas em que ele vai apresentando aos seus ouvintes a vontade de Deus. É um banquete que está sendo servido. É por isso então que quando eles fazem essa pergunta, Jesus fala assim, imagino que ele ficou pensativo, né? Esses que estão perguntando não estão compreendendo que Deus age em cada tempo de modos que às vezes deixa a gente um pouco impressionado, porque Deus não tem um modo único de agir, uma maneira única de agir na história humana, porque Ele encontra a gente onde a gente está. Ele encontra cada um de nós no contexto onde a gente está. E esse nos encontrar no contexto onde estamos mostra que Deus ele respeita a diversidade humana, a cultura humana, mas ele coloca dentro dessa diversidade, dessa cultura, aquilo que é mais profundo para transformá-la e fazer com que as pessoas cheguem a ser felizes e vivam a verdadeira graça diante dele. A pergunta dos discípulos é: se os discípulos de João estavam jejuando, por que os discípulos de Jesus não faziam isso? Primeira resposta de Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? É uma analogia que Jesus faz de que muitas pessoas experimentam Deus como que se não estivesse numa festa. A experiência de Deus é uma experiência de alegria, é uma experiência de libertação. A experiência de Deus, ela produz nos seres humanos não uma sisusidade, né? Se eu posso colocar essa palavra, um rosto sisudo em que a gente não sorri diante da vida. E eu estou usando aqui uma metáfora, né? Sorrir diante da vida é aproveitar o bem de Deus que foi colocado na natureza, na presença de uma criança que chega até nós com um sorriso e que a gente enche o coração de alegria, na presença de um pássaro que canta, né? Próximo à nossa casa ou no nosso jardim. A presença de Deus pode ser experimentada lendo uma poesia linda. A presença de Deus vai sendo experimentada com uma fala de sabedoria em que alguém produz para a gente. Então Deus ele tem essa criatividade e Ele é esse Deus da alegria. Não o Deus que vai cerceando tudo aquilo que as pessoas podem experimentar de vida. E a vida humana que Deus colocou para que nós pudéssemos experimentar, ela tem uma beleza. Se nós conseguirmos enxergar esse dom, essa dádiva de Deus, nós vamos viver a felicidade que Deus está querendo propor para a gente. Por isso que Jesus fala aqui, os noivos, ou melhor dizendo, os convidados, eles ficariam tristes numa festa de casamento quando o noivo está presente? O que ele está querendo dizer? Que no momento do casamento, da festa, há uma celebração. E essa celebração representa que todos aqueles que estão ali diante do noivo e da noiva, eles estão felizes, eles estão alegres. Eles não têm nenhuma outra intenção senão a intenção de celebrar. Aqui Jesus está mostrando então que nós podemos experimentar a comunidade, experimentar a vida eclesiástica, a vida na igreja, de maneira que o nosso coração possa estar inteiro com todas as pessoas. Nesse caso aqui, a gente percebeu que enquanto Jesus está com seus discípulos, existe uma parcela de pessoas, que no caso esses que vieram perguntá-lo, que estão com seu coração entristecido, magoado, coração raivoso. Na comunidade de Jesus, não tem espaço para isso. Na comunidade de Jesus tem espaço para celebração, espaço para alegria, espaço que convida a gente para ser pessoa melhor. Chegar para perto de Jesus, chegar para perto daqueles que caminham com Jesus é sempre um grande desafio. É um desafio que faz com que a gente
Procure experimentar essa boa nova para a gente se tornar melhor. Não é para a gente se tornar pessoas lamurientas, pessoas que vão apontando o dedo, julgando as outras. Não. O convite de Jesus é sempre para a gente aproximar dele e aprender dele. Como eu disse num outro momento, Jesus sempre fala: aprendei de mim. Aprendei de mim. E aqui Jesus fala então que o noivo está presente na festa. E quando o noivo está presente, existe o noivo e a noiva, né? Existe ali uma celebração, uma alegria por aquele momento. Quantas vezes a gente deixa de experimentar a presença manifestativa de Deus nos nossos encontros cotidianos, na alegria cotidiana? A gente perde muitas vezes a beleza de experimentar Deus por conta de ativismos. A gente troca um telefonema que a gente recebe por um momento de estar sentado à mesa rindo e alimentando junto com os familiares. A gente perde um momento gracioso de experimentar comunhão por conta de uma atividade supérflua que a gente pode fazer qualquer dia da semana. E eu falo isso no âmbito da família. A gente perde por causa de uma programação de TV, por causa de um vídeo que a gente possa ver numa rede social. A gente perde muitas vezes, por causa dessas atividades, a gente pode perder coisas preciosas, que é conversar, que é sorrir, que é amar, que é dar boas gargalhadas, que é aprender uns com os outros. E a gente perde também no âmbito da igreja, quando nós nos reunimos ou quando nós nos vinculamos à igreja, a gente tem a oportunidade de experimentar uma comunhão em conjunto, uma comunhão que faz com que a gente ensine e que a gente aprenda, que a gente promova a justiça, que a gente marche juntos para ver um mundo melhor. Todas as vezes que a gente perde essa dimensão de estarmos felizes e em comunidade, essa chama da graça de Deus dentro de nós, ela se esfria. E a gente passa a viver como pessoas pela vida que não tem muito significado ou agindo de uma forma muito egoísta, sem brilho no rosto. Jesus está dizendo justamente isso. A festa está aí. Deus está propondo uma alegria, essa alegria de viver a vida com os irmãos, com a família, com os amigos, essa alegria de poder fazer com que pessoas que também não vivam essa experiência possam fazer parte desse banquete da justiça de Deus, porque Ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida abundante. A festa está montada. Jesus foi esse palco que Deus colocou na história humana para que a gente pudesse participar dessa festa que esse ator de Deus está trazendo. Uma outra resposta que Jesus vai dando também, se ele falou que se o noivo está na festa não tem motivo para tristeza, ele vai trazendo também uma outra resposta que é muito significativa. Ele vai dizendo assim: olha, vocês estão muito mais preocupados com aquilo que vocês sempre têm feito. E com essa preocupação de vocês, vocês estão deixando de perceber aquilo que eu ainda posso fazer. Isso é muito forte e muito importante para a vida humana. Todas as vezes que nós nos debruçamos em repetições, a gente perde a noção do que Deus pode fazer na nossa vida com novidade. Tem gente que passa o ano inteiro fazendo as mesmas coisas. E tem coisas que a gente precisa repetir. A gente escova os dentes, a gente se assenta à mesa para comer, a gente vai ao supermercado fazer as compras, a gente faz uma série de coisas que tem que ser feito com repetição. Mas quando se trata no âmbito da espiritualidade humana, Jesus sempre nos convida para um renovo, para uma novidade, para viver uma experiência que faz com que a gente seja transformado de glória em glória, que a gente possa ser parecido com Jesus cada vez mais. E aqui quando Jesus fala, não se pode colocar um pedaço de tecido novo num vestido que já é velho, ele está trazendo uma lição profunda para a gente. E a lição é justamente essa, de que existem coisas que a gente precisa abandonar. Tem ações na nossa vida, tem
aspectos que a gente vem experimentando, seja por atitudes, gestos, costumes, maneiras de fazer algo para Deus, tem certas coisas que a gente tem que abandonar para a gente experimentar coisa nova. Experimentar como que Deus age de maneira diferente. Já pensou nisso? Na sua experiência cotidiana, na forma como você vai experimentando a sua fé com Deus e em Deus, sempre as mesmas coisas? É uma tendência humana, repetição. Mas o Senhor nos convida aqui a abrir mão de muita coisa para receber muito mais. Abrir mão de atitudes que fazem com que o nosso coração se entristeça e que muitas vezes são atitudes deliberadas, porque nós escolhemos. Muito daquilo que os seres humanos têm de infelicidade não tem nada a ver com o que a vida colocou. Tem a ver com as escolhas que nós fazemos. Fazemos escolhas e nas nossas escolhas a gente pode escolher, inclusive, ser feliz. Felicidade não é algo que vem de fora. Felicidade é decisão. Felicidade é decisão. E toda vez que nós decidimos, significa que nós elegemos algumas prioridades. E eleger prioridade pressupõe deixar que algumas coisas não façam mais parte da nossa vida, para que outras possam ocupar esse lugar. E a boa notícia é que o Evangelho de Jesus, essa boa nova que ele vai propondo, ela não é um remendo novo nas coisas velhas que a gente vai vivendo. Jesus não está querendo remendar a nossa vida. Jesus não está querendo, com os seus ensinamentos, fazer com que os seres humanos se encaixem dentro de uma estrutura. Por isso que evangelização e missão nunca foi, ou pelo menos não deveria ser, convidar as pessoas para se tornar igualzinho a gente. A missão de Jesus não é convidar as pessoas para se tornar todo mundo iguaizinhos aos outros. A missão dele é convidar a cada um a se tornar cada um parecido com ele. E o parecido com ele, cada um vai desenvolvendo nesta caminhada. Você está tentando colocar remendo novo em vestes velhas? Porque Deus coloca discernimentos na nossa vida. Ele mostra caminho. Ele coloca luzes na nossa trajetória. E muitas vezes a gente, por medo de decidir, a gente perde a oportunidade de experimentar o novo de Deus para ficarmos vivendo a mesmice do cotidiano que não nos leva a ver a beleza de Deus no mundo e em nós. Não se pode colocar um pano novo numa roupa velha. Um pano novo numa roupa velha. Jesus fala que quando se coloca um pano novo numa roupa velha, a rotura vai ficar maior. Colocar algo novo em coisa velha é abrir um rombo, é um buraco. Por isso que muita gente está tentando remendar a vida, achando que seguir a Deus é seguir regras, doutrinas, e cada vez o buraco na alma fica maior. Porque Deus não convida ninguém para remendar a vida. Ele convida para viver uma experiência nova de vida. Segunda coisa, Jesus está falando aqui do vinho, que no caso era muito comum no tempo dele, colocar dentro de recipientes de couro, de cabritos, de cabras, o vinho que ia fermentando e em determinado momento espichava aquele couro, a sua elasticidade ela chegava ao seu limite. Aí se você viesse com um vinho novo e colocasse dentro desse recipiente que já se estendeu, ele iria arrebentar. É isso que Jesus está falando aqui com relação ao Evangelho. O Evangelho, quando ele adentra o nosso ser, ele tem que encontrar elasticidade. Pessoas que já estão com seu coração endurecido, com seus costumes, com seus ritos, com seu jeito de fazer, com o jeitão de fazer as coisas, com a maneira de ler a Bíblia sempre da mesma forma, nunca
conseguem ver que Deus faz algo diferente. Jesus está falando, olha, isso aí é um jeitão, é um odre antigo. Esse odre antigo aí, quando a palavra chega, ele arrebenta. Tem que ter elasticidade no nosso ser. O seu ser é um ser que está aberto para viver essa elasticidade no Evangelho, ou o seu ser se tornou um ser pedrado, esse ser que a palavra de Deus é anunciada, que a leitura da palavra é feita, mas que é sempre mais do mesmo. É uma leitura que não produz nada em você, mas que sempre quer produzir algo no outro. Jesus está falando, um ser que busca sempre a mim, mas que não tem essa elasticidade para deixar que eu expanda o seu interior, não tem como viver a experiência do Evangelho. O vinho novo não consegue estar dentro de um odre velho. Esse odre precisa ser novo, precisa ter abertura para que esse vinho novo, esse poder regenerador, ele possa se expandir. É isso que Jesus está dizendo. Então, nessas duas respostas de Jesus, a resposta que fala do pano novo numa veste velha e do vinho novo num odre velho, elas mostram para a gente duas experiências. A primeira, tecido novo em vestes velhas. Jesus está dizendo, as estruturas não podem condicionar a vida do indivíduo. As pessoas não podem viver vidas presas àquilo que aprenderam, a menos que aquilo que aprenderam seja a verdade de Jesus. Tem muita gente presa em cultura, em costumes, em jeitões. Remendo novo em pano velho. Jesus está chamando a gente a, em alguns momentos, quebrar uma cadeia que a gente está experimentando de mesmice cultural. Segundo, Jesus está chamando a gente para alargar o nosso ser. O primeiro convite é para a gente discernir na nossa cultura o que é do Evangelho e o que é costume. O segundo é para a gente voltar para dentro de nós. Examine-se o homem a si mesmo, a si próprio. É um retorno para dentro, para nos avaliarmos e vermos o que há dentro de nós que precisa ser mudado e que pode ser mudado. E a beleza do Evangelho é isso, é que convida a gente, não somente nesse ano que está se iniciando, convida a gente para viver a vida de Deus todos os dias, porque essa renovação de Deus em nós é algo que acontece todos os dias, porque aquele que começou a boa obra, ele há de levar a termo, a cabo. Que o Senhor te abençoe, que Ele dê discernimento para você abrir mão daquilo que não traz vida na sua vida, para você abraçar o vinho novo que Deus propõe todo dia, alargando o seu interior com esse odre que todos os dias vai crescendo por causa do fermento dessa nova vida que Deus está propondo para você. Que o 2021 seja um ano em que a gente possa viver de fato um ano novo. Um ano novo não está pelo lado de fora. Um ano novo começa dentro de nós. Que Ele nos abençoe. Amém. Ressuscitou, e Ele vive na
Nós chegamos ao final desse nosso encontro, desse nosso culto, esse primeiro culto do ano, né? Esse primeiro encontro que nós tivemos. E com certeza, nesse novo ano, Deus tem muito dele para encher o nosso ser e para que isso transborde também para a sociedade, em transformação, em paz, em justiça, em vida, para onde e por onde nós passarmos. Esse novo ano só está começando. E eu quero convidar você, então, a que viva todos os dias essa boa notícia do Evangelho. Vamos orar? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, que as doces e benditas consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus aqui e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Leve a esperança, essa esperança que é leve.